Olá, Teresa Passadim, bem-vinda aos M-Talks for All do Festival Mental. Como é que tem estado estes últimos tempos, agora que estamos no princípio do desconfinamento total? Olá, Ana, obrigada pela oportunidade e que bom poder contar com o teu contributo com estas M-Talks for All. Devo dizer que quando falamos há meses atrás, Sim. poderia dizer que estaria melhor. Acho que, genuinamente, nenhum de nós poderá dizer que está melhor na medida em que passou um ano e que, seja porque estivemos um ano em teletrabalho, seja porque, enfim, estivemos mais expostos ao risco, seja porque, enfim, pudemos ter mudanças de trabalho, seja porque muitos de nós tivemos pessoas próximas que estiveram doentes, não creio que possamos estar melhor. E, portanto, em relação a mim, refiro, não me sinto melhor, sinto-me pior do que há um ano atrás. E notas que houve, em relação às pessoas que te pediram ajuda como profissional e como psicóloga e mesmo junto da ordem, as coisas que aconteceram teve mais que ver com depressões, teve mais que ver com burnout, com pessoas que estiveram a trabalhar em teletrabalho não estavam habituadas. O que é que sentiste, ou pelo menos o que é que te chegou a ti, em particular, mais? Enquanto psicóloga clínica e psicoterapeuta, a trabalhar no privado, o que me chegou mais foi um desgaste muito grande da situação de, por um lado, em pessoas mais jovens, Sim. cansadas de estar fechadas em casa e com a sensação de estarem a perder a sua juventude, estarem a perder aquilo que considerariam ser experiências. Então, portanto, havia esta sensação de perda de etapa de vida. Por outro, havia outras pessoas a trabalhar que se sentiam muito, muito desgastadas com os níveis de entrega a que estavam sujeitas permanentemente e a questão da diluição do teletrabalho, as fronteiras, ainda Não que há. tenham flexibilidade com algumas dimensões das suas vidas, notavam já mais dificuldade em concentrar-se, mais desgaste. Aliás, algumas é que até num primeiro confinamento conseguiram ter algumas rotinas de atividade física e de contacto até social, reportam agora muito mais, tudo isso desvaneceu, é como se já não há muito mais forças para estar a incutir disciplina sem compensações. Portanto, senti Pois alguma foram-se relaxando, não é? Relaxando e acabaram por ficar mais agarradas ao trabalho, àquilo que têm que fazer, perdendo um bocado a noção do que é que deveriam ser rotinas deveriam, ou disciplina que devia ser instalada. Posso fazer uma pergunta aqui um bocadinho politicamente incorreta, que eu tenho muita vontade de fazer a alguém, eu acho que és a pessoa indicada. Quando se Oh, está a meu Deus, falar, espera lá. quando se está a falar dos jovens, eu tenho sentido muito este discurso que tu estavas, pareceu-me a mim, ou pelo menos foi o que eu senti, começar a ter assim, os jovens, com o facto de terem que ficar em casa e confinados, ficaram em falta, ficaram em perda, sentiram-se piores. Alguns com pais mais atentos e que já pedem ajuda e que não têm estigmas em casa, eventualmente terão pedido ajuda já a terapeutas e a profissionais, outros nem por isso. Uns ficavam mais fechados com irmãos mais novos, outros não, conforme as famílias. Nós sabemos que isto é tudo bastante diferente de família para família. Ainda assim, este sentimento que se fala, ou que se ouve falar, tanto nos psicólogos como da comunicação social, em relação à perda dos meninos e das meninas, adolescentes, não será um bocadinho sobrevalorizado? Ou seja, onde é que eu quero chegar? Em tempos, e a história é grande, caramba, nós todos estudamos história, e sabemos a quantidade de períodos terríveis que a humanidade já passou ao longo dos tempos. Não estará a ser um bocadinho overreacting, ou como é que se diz, exagerado, este peso, coitadinhos dos meninos que tiveram não sei quanto tempo só sem poder ir às aulas e faltar, e que coitadinhos têm que estar confinados em casa, quando afinal houve já coisas tão drasticamente piores e na verdade eles até cresceram e a humanidade continuou. Tens alguma opinião em relação a isto ou achas que eu sou muito má por estar a dizer estas coisas? Acho que compreendo o que me estás a dizer, Ana. Acho que não quero Isto para falar a aqui. resiliência outra vez, para irmos para a resiliência, que é Eu estava a lembrar disso. E a resiliência não é uma característica que todos tenham ao mesmo nível.
E, portanto, de novo, vai ser necessário pensar nas condições que cada uma família tem para disponibilizar aos seus filhos e comecemos logo pelo acompanhamento. Nós não podemos pensar que todas as crianças em idade escolar e adolescentes tiveram o acompanhamento dos seus pais, a ajudá-los com as dúvidas, com uma internet de banda larga, com um espaço só para si para trabalhar, com as refeições prontinhas. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. E pronto, claro que podemos pensar, sim, e na Segunda Guerra Mundial? Como é que foi essas crianças? Bom, sabemos hoje pela experiência que muitas delas com muitos problemas de saúde psicológica, de saúde mental grave passaram. Ainda assim vamos aqui distinguir aquilo que pode ser a vivência de trauma daquilo que pode ser repercussões por termos de continuar muito tempo com certo tipo de comportamentos e por isso novos hábitos. Sabemos que as crianças aumentaram de peso e por isso temos a obesidade, que já era uma situação crítica entre os portugueses, não reduziu, pelo contrário, piorou. Quando pensamos que aquilo que servia já de os jogos online, que servia para lazer, para os adolescentes, para contacto uns com os outros, não estão à espera de que falem pelo WhatsApp. Crianças de 11 anos não falam, e de 12 anos não telefonam aos amigos, então, como é que estás hoje? Não é assim desta forma. Portanto, o jogo que antes era um entretém, passou a ser uma necessidade essa que se compreende, mas que para uns pode ter representado aqui um problema de adição, por exemplo. De adição, claro. Outros aspectos. Nem todos os jovens se queixaram, nem se queixam. Houve jovens, e há jovens, muito confortáveis com o estar em casa. Isso também pode ser um sinal de alerta, que é o que é que não têm, ou o que é que está desenvolvido a níveis muito, muito aquém das suas competências sociais, que não sentem falta de outros, que estão confortáveis nessa sensação de controlo, que é uma maior previsibilidade dentro de casa. Por outro lado, quando pensamos em crianças mais pequenas, nós estamos a falar de alterações de comportamento ao nível, por exemplo, da gestão emocional. Repare, se eu criança tiver um aborrecimento com um colega meu de turma, eu resolvo isso falando com outros colegas, no recreio, há ali um confronto. Em casa isso não existe. Existem adultos permanentemente que usam racionalidade e argumentam e a criança perde sempre. Portanto, nem sequer tem hipótese de gerir entre pares situações de tensão. E essa aprendizagem é importante para o futuro. Outra coisa distinta é: mas será, Teresa, que essas aprendizagens não vão ser feitas novamente e não vai tudo reajustar-se? Bom, não estou nem ao nível do vai ficar tudo bem, que foi uma mensagem importante para as crianças há um ano atrás, era importante trazer esperança, mas também não acho que para todas vai constituir um problema. Significa que há aprendizagens e há janelas óptimas que sabemos onde se desenvolvem certas competências socioemocionais. E sabemos também que, ainda que elas possam ser desenvolvidas no final da adolescência e no início da vida adulta, estamos a falar já de compensações. E isto é importante para a saúde mental. O que sabemos de intervenção com crianças e adolescentes é que quanto mais prevenirmos e promovermos os fatores da sua proteção de saúde, mais adultos teremos com saúde e bem-estar. E, portanto, não podemos olhar para estas, ainda que as crianças, em particular, tenham uma enorme capacidade de ajustamento, muito maior que os adultos, elas vão fazer mais esforço agora no voltar à escola. Mas de alguma maneira ganham com isto, porque uma experiência, seja negativa, seja positiva, é sempre uma experiência. E agora depende da perspectiva, o que é que realmente no fim da linha e no fim da história e no fim dos anos e do tempo isto vai realmente ter repercussões. Claro que ninguém saberá, mas nem todas as experiências são positivas. Nem todas as experiências significam aprendizagem e crescimento. Portanto, não é por vivermos coisas negativas que conseguíamos automaticamente retirar delas aprendizagens, aumentar a nossa resiliência. Isso dependerá de outras dimensões, que é
como é que eu consegui ativar em mim certas outras características que me ajudaram a lidar com o desconforto ou do acontecimento difícil, como é que eu consegui ajustar-me novamente de uma forma que permita haver aqui continuidades. Portanto, se assim fosse, não fazia mal termos Sim, experiências gostaríamos sempre negativas. de ter sido só coisas negativas, como ao Tudo bem, contrário, estava sempre. e não é assim. É a mesma coisa que outros que conseguem ter sempre a comida no prato e a ajuda e o explicador e as atividades e têm a vida toda sem um pingo sequer de preocupação ou nada, porque tem sempre a mãozinha de alguém a ajudar e empurrar. Um dia que ele é um jovem adulto ou adulto que tenha uma frustração, não resiste a essa frustração e fica logo doente também. Também não sou apologista de que uma vida com apoios e condições signifique que mais tarde Permanentes, a permanentes. pessoa não saiba capaz de lidar. Lembrarmos de um aspecto que é a família é suporte e é segurança, mas Quando as existe. tarefas individuais de cada um vamos ter sempre que as realizar pela vida fora. Eu chamava-lhe tarefas, as tarefas psicossociais, esta conversa de psicólogo, conversas psicossociais, Sim. enfim, o adolescente que viveu apoiado e com estrutura e com condições, vai na mesma ter que fazer essa separação psicológica dos pais, libertar-se da sua aprovação, construir relações de intimidade satisfatórias. Portanto, claro que quem tem situações mais desfavorecidas A própria vai vida ter que empurra, não é? Claro. vai ter sempre mais desafios, muito mais, porque para além daquilo que já é característico, termos que superar para nos tornarmos adultos, vão ter que compensar por via enfim, não terem podido contar com o apoio e afeto que os deixa mais seguros, puderam eventualmente não conseguir superar algumas aprendizagens, realizar algumas aprendizagens que com alguém mais próximo até poderiam incentivar e desenvolver a confiança. Portanto, nós sabemos que as determinantes sociais da doença mental são incrivelmente poderosas e, portanto, sabemos há muito que a questão da habitação, a questão de figuras seguras de vinculação, sabemos que a alimentação, sabemos que isso influencia imenso, imenso. Que influenciar não é igual a determinar de uma forma Absoluta, claro. absoluta, com certeza que não. Aí é onde entram as características da resiliência, que se pode treinar, que não é algo inato, tem características da personalidade, mas depois tem muitas outras dimensões que podem ser promovidas ao longo da vida, e não é só quando somos novos. Estas são as boas notícias, não é? Essas são as boas notícias. Para finalizarmos e muito rapidamente, Teresa, só uma pequena palavrinha em relação ao burnout. O que é que sentiste que achas que as pessoas em teletrabalho é equivalente ou cresce o burnout necessariamente nas pessoas, ou mais uma vez vamos aqui existir que depende das personalidades das pessoas, dos feitios e dos próprios ambientes? Não. Os processos de burnout são fenómenos, não é uma doença, é um fenómeno do local de trabalho. E local, seja teletrabalho, é dentro de uma Do cultura local. organizacional. É preciso lembrar isto. E, portanto, bebe de um binómio que é entre características de personalidade, certo, mas características que interagem com a cultura organizacional, a maneira como o trabalho está organizado, o apoio social da chefia, dos pares, e é nessa interação que se podem desenvolver processos de adoecer no trabalho. Ninguém fica com burnout de um dia para o outro, nem de um mês para o outro. Portanto, temos que distinguir isto que é o stress pode ser muito positivo, todos nós já sentimos isto, que é conseguir, faça um É um timing, alerta, entregar o claro. trabalho, ativa-nos e dirige-nos. Por outro lado, ninguém consegue entregar da mesma forma, estando sujeitos a um stress crónico. Uhum. O stress crónico pode levar à exaustão, mas não necessariamente a burnout. Certo. Por exemplo, os profissionais de saúde podem sentir um grande propósito, estão sujeitos a jornadas de trabalho longuíssimas e com grande exposição emocional, mas esse propósito pode ajudá-los a atenuar, a amortecer essas longas horas de trabalho. Pode dar-lhes um enorme sentido. A maneira como encontram também apoio entre outros colegas na discussão dos casos, na mobilização de recursos.
não significa que entrem em burnout. Em burnout Uhum. vai implicar um afastamento emocional em relação ao trabalho, o uso do sarcasmo, uma sensação de já não adianta e isto já não tem nada a ver comigo. E essa situação de burnout tem muito mais que ver com características do local de trabalho, das chefias que muitas vezes são tóxicas, da falta de Claro, claro, claro. humanização dos contextos de trabalho. E aí sim, há muitas empresas, e já anteriormente à pandemia, que, onde havia muito pouca humanidade. E, portanto, Sim, nesse sim, e são sentido, outros 500, sobre isso já falámos, e, isso é portanto, mesmo verdade. nesse sentido, a Isso é mesmo verdade. pandemia e o teletrabalho veio, para muitas pessoas funcionou muito bem, Muito mas bem, para outras exato. Não, tantas muito mal. E porque não pois, podemos pensar e julgar o teletrabalho quando se está em casa a cuidar de crianças, de filhos, de adultos idosos. As circunstâncias não são as mesmas. E recordo, houve muitas empresas que tiveram acelerar essa transformação que não necessariamente foi acompanhada de mudanças ao nível das lideranças. E, portanto, aí sim temos ingredientes para burnout. ok. Percebi. Bem, isto dava pano para mangas, Teresa. Tenho imensa pena que o tempo tenha chegado ao fim. Gostava mesmo de fazer ainda mais perguntas. Obrigadíssima por ter estado connosco, todos os Foi um esclarecimentos que gosto. deixaste aqui deixaste. Um beijinho grande, fica Um bem. beijinho, Ana. Fica Até bem. breve. Até breve.